O modelo social europeu do Estado de Previdência por um lado, foi emancipatório, porque, do ponto de vista das conquistas económicas, salariais, materiais, das condições de vida para a classe trabalhadora, ele trouxe, efetivamente, grandes e muito significativos avanços. E isso é absolutamente incontornável. Com isso, assistimos a um processo vasto que, genericamente, se traduziu numa crescente institucionalização do movimento sindical nos países mais avançados do Ocidente e da Europa. Portanto, os sindicatos tiveram cada vez maior protagonismo no campo das instituições, enquanto parceiro de diálogo, enquanto parceiro que dialogou com as forças políticas e com as forças económicas, inclusive na definição de grandes linhas da ação política no domínio laboral e no domínio económico. Portanto, reforçou-se enquanto instituição, mas simultaneamente os sindicatos, ao longo destes fabulosos 30 anos, não é? Desde a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra Mundial até aos anos 70, os sindicatos recuaram do ponto de vista da capacidade de mobilização dos trabalhadores, do ponto de vista, inclusive, da proximidade relativamente às bases, a ligação e as conexões entre as estruturas dirigentes e a dinâmica da base operária na fábrica, digamos, revelou uma fragilização crescente do sindicalismo. E isso traduziu-se também, por outro lado, numa diminuição em termos de filiação. Quer dizer, se no campo laboral a renovação das gerações é inevitável, e o tipo de qualificações e o tipo de estilo de vida que as novas gerações entradas no mercado de emprego foram trazendo para esta esfera, não foram acompanhadas com o mesmo ritmo no campo sindical. Ao nível dos quadros, ao nível dos dirigentes, ao nível dos discursos e das práticas e das preocupações e das estratégias sindicais em geral. Não é? Houve aqui uma dissonância, uma descoincidência entre as dinâmicas de recomposição e de profunda mudança do campo laboral em geral e as dinâmicas organizativas em termos de estratégia, em termos de discurso e em termos de formas de intervenção do campo sindical. Os sindicalistas, em geral, tiveram dificuldade em incorporar e compreender o próprio significado das novas tecnologias à medida que elas vão surgindo na sociedade. E eu acho que ainda hoje se nota isso, se nota alguma deficiência em compreendermos o significado dos novos equipamentos e recursos tecnológicos e informáticos no campo da comunicação e até no campo da organização ativista, da organização sindical e da organização política. Penso que os nossos principais atores, sejam sindicatos, sejam os grandes partidos políticos, sobretudo, não compreenderam ainda a importância em todo o seu alcance destes novos meios que estão à disposição e que as novas gerações altamente qualificadas conhecem muitíssimo bem. Provavelmente as organizações associativas e sindicais do futuro vão passar mais por aí. Os sindicatos vão ser mais espaços fictícios do que espaços substantivos em termos de mobilização de pessoas, em termos de organização de massas, digamos assim. Não é? Mas o facto de serem fictícios, este fictício deve ser colocado entre aspas, porque o ativismo a partir da internet tem repercussões, tem impactos e tem efeitos políticos muitíssimo fortes. E há daqueles que ignorarem este fator, porque eu penso que vão ser ultrapassados se não conseguirmos acompanhar, digamos, esses novos dispositivos que estão ao nosso alcance. É claro que a emancipação também se traduziu noutras coisas, traduzisse em bem-estar, traduzisse em poder de compra, traduzisse em mobilidade social ascendente. Muitos filhos da velha classe trabalhadora, manual, ascenderam a lugares administrativos ou funcionalismo, porque o Estado de Previdência e o Estado cresceram. E, portanto, o sistema educativo cresceu, expandiu-se, alargou-se, democratizou-se, o que foram conquistas que não podem ser desprezadas, tal como as conquistas na área da saúde, por exemplo. Não é? Portanto, do ponto de vista material, pode-se dizer que nesta segunda fase assistimos a um compromisso, uma espécie de pacto, em que houve avanços muito significativos nas condições materiais de vida da classe trabalhadora e do ponto de vista do protagonismo institucional do sindicalismo, mas eu acho que houve um recuo na luta política e na luta social, da parte do movimento sindical, que deixou de ambicionar, deixou de acreditar
deixou de ser capaz de reinventar uma utopia qualquer que ela fosse, que fosse mobilizadora, mas que nos ajudasse a pensar uma alternativa política, um outro regime, que não este, que, apesar de todo o conforto, de todas as conquistas que eu referi, se apoiou sempre em injustiças muito flagrantes e em lógicas de exploração inegáveis em todo o mundo, muito mais no mundo do Sul, muito mais no mundo periférico, do que nos relativamente privilegiados, que no fundo todos nós fomos, pelo menos até há uns anos esta parte. Hoje em dia já é muito duvidoso que o sejamos. E, portanto, muito sinteticamente, era essa a referência que eu queria fazer. A emancipação é sempre traduz sempre na quebra de muros, na quebra de obstáculos e na quebra de mecanismos de opressão e de algumas injustiças sociais. Ela tem dois sentidos. Tem um sentido, digamos assim, que é material, que é lógico e pragmático, porque, apesar de tudo, o que nós sabemos é que as classes trabalhadoras do mundo inteiro, o seu grande sonho não é o socialismo, não é o comunismo, é a subsistência e é um nível mínimo de dignidade. Sempre foi assim, não é? Agora, a emancipação é também o estar vivos. A emancipação é também o manter vivo a chama do ator coletivo, capaz de intervir em defesa da dignidade coletiva de uma classe, ou de um segmento de classe, ou de uma categoria profissional, o que se quiser. Mas a capacidade de estar de pé, de estar ativo, de estar de perto para aquilo que nos querem impor e, digamos, resistir àquilo que se consideram injustiças. E as desigualdades são sempre diferenças injustas, não é? E por isso a classe trabalhadora, nos seus diferentes, na sua heterogeneidade, tem o direito. As próprias constituições dos países democráticos e a legislação reconhecem, reconhecem esse direito. Mas reconhecem esse direito, mas o certo é que o poder do mercado, o poder do consumo, os padrões de vida que começaram a ser copiados de classe média, de classe alta, o individualismo crescente, a apatia crescente, levaram muitos setores da força de trabalho, digamos, a abdicar da luta. É claro, quando isto acontece e, seguidamente, aquilo que era ainda, digamos, alguma referência de esperança, como foi o caso do velho modelo soviético, cai por água abaixo, cai por terra e, portanto, a capacidade de resposta e a capacidade de acreditar numa utopia diferente daquela que temos também se fragilizou muitíssimo, muitíssimo. Portanto, a questão que se coloca, e coloca-se não é de agora, desde pelo menos os anos 80, nós devemos enterrar as doutrinas de esquerda, aquelas que nos ajudaram a inventar uma utopia, uma alternativa, forças e movimentos de esperança, de solidariedade, diferentes desta lógica mercantilista, privatista e capitalista. Devemos enterrar o marxismo com o modelo soviético ou devemos recuperar do marxismo aquilo que ele ainda tem de vivo, de atual e de importante para nos ajudar a repensar criticamente o mundo em que vivemos? Não é? Esta é uma interrogação que em muitos meios sociais e académicos vem sendo feita desde os anos 80. E desde essa altura também as negociações entre sindicatos e as estruturas económicas e políticas, não é? A concertação social vem decorrendo sempre na base de busca de compromissos, na base da melhor perda, da menor perda possível. Na base da menor perda e não na base de conquistas de sentido emancipatório. Portanto, o recuo em relação às conquistas que foram conseguidas até os anos 70 já vem desde há muito. E, portanto, naturalmente que podemos dizer que, na sequência desta segunda fase fordista ou de Estado de Providência, se quisermos, se assistiu a um recuo nas lutas sociais, na capacidade de mobilização, mas houve avanços e melhorias significativas no plano económico, no plano salarial, no plano das condições de trabalho, no direito do trabalho, que avançou extraordinariamente em muitos países europeus, como sabemos. E a partir dos anos 80, com a globalização, ou seja, ou melhor, com esta nova onda, digamos assim, de globalização neoliberal, que nos prometeram novas economias, novas oportunidades, igualdades para todos e tudo aquilo que resistisse
à tendência dominante comandada pelos grandes interesses económicos internacionais, foi taxado precipitadamente de conservadorismo, de rigidez, de dogmatismo, etc, etc. Portanto, confundindo a arte com a floresta e não fazendo quaisquer distinções entre sensibilidades e políticas e correntes sindicais, partidárias, etc. Fomos todos taxados de conservadores porque